O que está acontecendo com o dólar americano? Nos últimos 4 anos, perde 25% do seu valor. E fica a pergunta, o que está acontecendo com o dólar, que é uma das moedas mais poderosas do mundo? E é exatamente isso que você vai saber no vídeo de hoje. Você vai ver com detalhes tudo o que está acontecendo com o dólar. Com a perda de 25% do seu valor nesses últimos 4 anos, isso significa que o seu dinheiro compra muito menos coisas do que em 2020. Se outrora você conseguiria comprar 4 produtos, agora você só consegue comprar 3. E agora aqui se levanta algumas perguntas, por que o dólar sobe e desce a todo momento e por que ele não fica com um valor fixo como o valor que está hoje? E a resposta para essas perguntas são diversas, são complexas, porque há muita coisa acontecendo com o dólar. E tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo com a oscilação na intensidade, que tudo isso causa uma volatilidade maior ou menor para o dólar. Agora, de muitos motivos, eu vou estar passando 7 motivos principais para que tudo isso esteja acontecendo. Primeiro, taxa de juros do Banco Central, impressão do papel moeda, inflação, estabilidade econômica e política, balança comercial, expectativas do mercado e ação do Federal Reserve. Primeiro, taxa de juros do Banco Central. Se as taxas de juros dos Estados Unidos elas aumentam, investidores podem procurar investir em ativos que são denominados em dólar, aumentando-se a demanda pela moeda, consequentemente o seu valor. No caso, isso seria os ativos de renda fixa do Tesouro Americano, porque o prêmio por juros mais altos atrai mais investidores para estacionar os seus dólares na renda fixa americana. E tudo isso em um contexto mundial, porque a economia americana é a maior do planeta. E os ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos é visto como o ativo mais seguro do mundo. E aqui está o segundo lugar, a impressão do papel moeda. Porque o valor real de uma economia não é simplesmente o seu papel moeda, e sim os seus bens, produtos e serviços. Porque o papel e dinheiro, ele é unicamente um papel, ele é unicamente um mecanismo de troca. Mas ele só tem valor unicamente porque as pessoas acreditam nele. Mas ele por si só é unicamente papel e não tem valor algum. Mas quando por trás dele existem produtos e serviços e há uma crença nele, aí sim ele tem valor. Agora, só para exemplificar, imagina um mundo que tem um produto e um serviço. Só como exemplo, o produto ele é um fone de ouvidos e o serviço sendo um pedreiro. O fone de ouvidos ele custa $100 e a diária do pedreiro custa $100. Ou seja, temos uma oferta monetária de $200, igualmente a um PIB de $200. E o que é o PIB? E a resposta é: o PIB, ou Produto Interno Bruto, é uma medida econômica que representa o valor total dos bens e serviços produzido dentro de um país no período de um ano. Agora, em um belo dia, é impresso o dobro de dinheiro, elevando a oferta monetária. Agora, temos $400 em circulação. Porém, aqui tem um grave problema. Os produtos e os serviços não aumentaram. Eles continuam a mesma quantidade. Um fone de ouvido e um serviço, mas a oferta monetária foi elevada. E o que é que acontece na prática? Então, isso gera a inflação. O poder de compra ele diminui e o fone de ouvido ele passa a custar $200. E a diária do serviço de pedreiro passa a custar $200. E quem é que fez tudo isso? Quem é que imprime esse dinheiro? E a resposta é o governo. E por que que ele faz isso? E a resposta é a maneira que ele encontrou para poder pagar a sua dívida, que outrora não tinha dinheiro para pagar. Porque o governo ele gasta muito mais do que arrecada e chega no dia de pagar a conta e ele não tem dinheiro para fechar a conta e recorre à impressão do papel moeda para poder conseguir pagar sim a sua conta. Porém, isso gera a inflação. E a inflação gerada com a impressão do papel moeda deixa todo mundo mais pobre. E quem é que sofre mais? Exatamente isso, o pobre, porque ele fica ainda mais pobre. E o governo americano ele fez isso numa velocidade nunca vista antes, no período da pandemia, com a impressão do papel moeda de trilhões de dólares, com a impressão de novos dólares a níveis trilionários. E tudo isso agilizou muito mais a desvalorização do dólar nesses últimos 4 anos. E tudo isso a gente já entrou no terceiro ponto, que é a inflação. A inflação é o aumento dos preços generalizados
dos bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Em outras palavras, quando a inflação está presente, o poder de compra ele diminui. Ou seja, você precisa de muito mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que você compraria no supermercado. E aqui estão as principais causas da inflação. Primeiro, a inflação de demanda ocorre quando a demanda por bens e serviços supera a oferta disponível. E é aquela regra infalível. Quando há muita oferta e pouca demanda, os preços assim caem. E também é o contrário, quando há muita demanda e pouca oferta, os preços assim sobem, gerando assim a inflação. E tudo isso pode acontecer em uma economia no seu período de crescimento, num cenário econômico acelerado, quando o consumo das famílias e os investimentos aumentam rapidamente. E também tem a inflação de custos. Resulta quando o aumento de custos na produção, como salários, matéria-prima, energia. Quando esses custos eles sobem, os produtores repassam esses valores no seu produto final, refletindo no consumidor comprar eles mais caros, gerando assim a inflação. E tem a inflação inicial, que está relacionada às expectativas de inflação. Se os consumidores e as empresas acreditam que os preços vão continuar a subir, eles podem agir de uma maneira que torne essa previsão uma realidade, pedindo assim aumentos de salários ou ajustar preços, perpetuando assim a inflação. E a inflação importada ela acontece quando os preços dos produtos importados eles aumentam, elevando assim os custos de bens e serviços e dependem de insumos estrangeiros. Isso acontece em países que dependem muito de importação para manter as suas necessidades. Isso acontece muito aqui no Brasil, porque o Brasil ele depende muito da China com a importação relevante dos seus produtos. Então, qualquer coisa que acontecer na China, com os aumentos dos seus produtos, vai refletir na inflação do Brasil, porque ele tem que repassar esses valores no seu produto final. Agora, que as consequências da inflação, redução do seu poder de compra, com a inflação o dinheiro ele vai perdendo o seu valor. E o que significa é que as pessoas acabam comprando menos com a mesma quantidade de dinheiro e gera também as incertezas econômicas. Altos níveis de inflação geram incertezas econômicas para os consumidores e para as empresas, dificultando assim o planejamento de longo prazo. E aqui também acontece a erosão da poupança quando a inflação é alta. O valor real das economias das pessoas eles acaba diminuindo, especialmente os juros pagos para essas economias não acompanham a taxa de inflação. E muitas vezes até aqui no Brasil a inflação ela vence a rentabilidade da poupança, deixando seu rendimento assim no negativo. Então isso corrói a riqueza das pessoas. E aqui também tem um ponto que acontece que é a desigualdade econômica. A inflação ela pode afetar desproporcional aqueles que têm uma renda fixa ou baixa, porque muitas vezes eles não aumentam na mesma proporção dos preços dos bens e serviços. Agora, o que é que o governo dos Estados Unidos faz para tentar conter tudo isso? E os governos e os bancos centrais fazem várias políticas para tentar controlar a inflação. Primeiro, política monetária, ajuste nas taxas de juros para controlar a quantidade de dinheiro em circulação. E é exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo. Ele está elevando a sua taxa de juros para tentar controlar essa inflação. E aqui tem a política fiscal, que é o uso dos impostos, dos gastos governamentais para influenciar a economia. E aqui tem o controle de preços. Em algumas situações, o governo ele pode impor limite nos preços dos bens e serviços, congelando assim os preços. E essa prática ela é um desastre em uma economia, porque isso na prática nunca funcionou. E um exemplo muito recente disso é na Argentina, o seu antigo presidente, o Alberto Fernandes. Ele foi usar essa prática de controle de preços e congelando assim os preços, isso mata a produtividade e faz com que as empresas quebrem. Porque as empresas elas não têm como produzir no prejuízo, ou operando com margens que praticamente ficam no 0 a 0. E não há estímulo nenhum para que a empresa queira produzir. Então a maneira mais inteligente de uma empresa é parar de produzir, para que ela não tome risco, porque muitas vezes como ela está produzindo sem margem ou produzindo no prejuízo, se ela continuar sua produção, ela simplesmente vai agilizar sua quebra. Então a decisão mais sábia para tentar salvar a sua empresa é parar de produzir. Quarto ponto é a estabilidade econômica e política. Um ambiente econômico e político estável nos Estados Unidos pode atrair muito mais investidores estrangeiros, aumentando-se a demanda por dólar
e valorizando muito mais a moeda. E esse ponto é porque os Estados Unidos, como ele é o maior mercado do mundo, qualquer investidor que queira investir nos Estados Unidos, antes ele tem que comprar dólar. E muita gente comprando dólar ao mesmo tempo, isso faz com que o dólar se valorize. E o quinto ponto é a balança comercial. Se os Estados Unidos eles exportam mais do que importam, há uma demanda muito maior por dólares, o que pode aumentar o seu valor. E o contrário também ocorre se os Estados Unidos importarem mais do que exportarem. E é por isso que a gente vê os Estados Unidos em uma guerra comercial tremenda com a China. Qual país consegue exportar mais? E o sexto ponto é as expectativas de mercado. Expectativas sobre o desempenho futuro de uma economia. As expectativas sobre o futuro da economia dos Estados Unidos. Isso também pode influenciar uma demanda maior por dólar. Ou seja, quanto mais pessoas estão com um olhar positivo para os Estados Unidos no seu futuro e mais se expõem ao dólar, mais o dólar vai se valorizar. E também isso dá mais segurança para a economia americana, principalmente aqueles investidores de renda fixa em dólar na renda fixa do Tesouro americano, pois são esses investidores que são os financiadores da dívida americana. E é aqui entra as ações do Fed, do Federal Reserve, que é ele que controla o Banco Central. As suas decisões de política monetária, com as suas alterações nas taxas de juros ou programas de estímulos econômicos, podem impactar diretamente o valor do dólar. E esses são os principais motivos das oscilações do dólar. E pode observar que há diversas coisas que acontecem na economia americana que influenciam na volatilidade do dólar. Então, tentar prever a oscilação do dólar com precisão engloba todos esses fatores e ainda assim muito mais. Aqueles que tentam prever a direção do dólar, a maioria deles sempre erram. Agora eu vou deixar aqui a razão principal que o dólar está caindo, e é por causa da geopolítica. O dólar americano ele tem sido a moeda de reserva global há décadas, mas quase todos os meses aparece um novo país deixando o padrão dólar para aderir assim à aliança do BRICS. Agora, Tailândia e Malásia também se juntando ao BRICS. Normalmente, cada mês que passa, o BRICS vem ganhando mais força. E tudo isso gera um contrapeso para a economia americana. E tudo isso significa que esses países que estão no BRICS precisam de muito menos dólar. E com o tempo, isso enfraquece a força do dólar americano. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.